Bem, a causalidade, aí mais exemplo de organizações de trabalho, vocês vejam, por exemplo, o telemarketing, né? E interessante, na China e na Bahia, então vocês vejam que, né, a cabeça daquele gerente que imagina e que pensa como deve organizar um ambiente de trabalho, há algo que é internacional e característico do sistema que nós vivemos, ou seja, se a lucratividade, a produção, a melhor forma de organizar é A, B, C, pode passar para você. Ou outros setores, como por exemplo, bancários, em que vocês veem uma fila enorme, principalmente em dias de recebimento de pagamento, e que normalmente o que a gente vê é um número pequeno de caixas ouvindo as reclamações, tenso, e ainda distribuindo na fila um papelzinho de controle do tempo que nós, bobos, ficamos ali na fila esperando, não porque o caixa não consegue trabalhar, ao contrário, ele trabalha acima do limite, mas por mais que ele trabalhe, ele não dá conta do próprio processo da fila, né? E se vocês olharem essa imagem aí, muito recente, do Banco Itaú, brilhante, ironicamente, óbvio, em que vocês vão ver um vidro em que simplesmente separa a fila dos caixas, que estão do outro lado, para proteger a saúde mental dos caixas. Por favor, não vamos acreditar que isso vai proteger a saúde mental dos caixas. A fila não diminui. O fato de eu não ver os clientes reclamando não significa que eu me aliviei. Pode passar o próximo? E isso aqui é uma coisa interessante do Japão. Vocês vejam como vai se formatando o jovem que vai entrar nesse mercado de trabalho. Nessa Universidade de Kyoto, não sei se está dando para vocês enxergarem daí, os jovens no restaurante da universidade, um de frente para o outro, e são separados para não perder tempo no almoço. Para não conversar com o outro. Isso já é um preparo para o individualismo dentro da sociedade, que leva a problemas seríssimos hoje nos jovens japoneses, que até para ter um amigo tem que alugar um amigo. Isso tem repercussões, não é o tema da nossa fala aqui, tem repercussões sérias. Não é alugar o amigo ou a amiga para ter contato sexual, é para sentir o outro, olhar o outro, fazer de conta que tem alguém que é amigo. Pode passar o próximo? Se a gente pensar do tempo, o que aconteceu muito rapidamente, é isso aqui. 80, 90, nós tivemos série de transformações no nosso mundo de trabalho, ainda dominava o mercado formal, que foi se alterando com as desregulamentações, né? Passamos pelo homework, o trabalho em casa, e hoje, para os jovens, a gente está nessa nova modalidade de trabalho, que é o Work Holiday Visa. E também não vai dar para falar o que é isso aqui, mas que está pegando dentro do mercado para os jovens de 18 a 35 anos. E tivemos também um novo discurso, uma nova configuração da minha relação dentro do local de trabalho. Eu já não sou mais trabalhador, eu passo a ser colaborador, né? Em terceirizadas, né? Significa que a terceirização também leva a uma precarização da minha subjetividade, da minha relação com o outro, da minha amizade, quebra os laços de solidariedade, destrói as relações afetivas que poderiam existir no ambiente de trabalho. Trabalhador independente? Muitas vezes o que a gente vê entre esse trabalhador independente é um empreendedor de papel, como poderiam dizer, né? Sem emprego, né? E isso leva a uma consequência, de novo, séria em nossos jovens. Hoje no Brasil nós vivemos uma geração ni. Nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego. E eu acho que a gente tem que se questionar por quê, já que o nível de escolaridade é bem mais alto. E no Japão, aquilo que nós estávamos falando muito rapidamente, surge essa nova figura do Hikikomoris, que também não vai dar para falar. Pode passar o próximo. A dinâmica empresarial, o que é que ela tem sido marcada nesses últimos 30 anos? Permanente pressão dos empresários para desregulamentar o trabalho, reduzir os direitos dos trabalhadores. É isso que está nessa dinâmica. A ampliação das práticas flexíveis de contratação. Hoje é muito raro você ter dentro de uma empresa, é um núcleo pequeno, uso dos trabalhadores formais.
Os formais ficaram para terceirizada, para quarteirizada, e olhe lá. Aumento dos mecanismos de individualização das relações de trabalho, que levam à fragmentação dos laços de afetividade. E um novo discurso em que todos os trabalhadores devem ser empreendedores, parceiros, colaboradores. E aqui não vai dar tempo também de a gente estar falando o significado de ser colaborador dentro do mundo do trabalho. E aumento dos acidentes e doenças. Isso é a nossa vergonha, apesar da subnotificação. Pode passar adiante? A dinâmica destrutiva, poderíamos dizer, do mundo do trabalho é quando a gente vai olhar os acidentes, as mortes, as doenças que ocorrem no intramuros. As nossas vistas e, ao mesmo tempo, tão protegido das nossas vistas. Não se fala. Ora, e essas doenças e acidentes, eles advêm em consequência de quê? Porque eu pratiquei um ato inseguro ou porque as condições de trabalho são inseguras? Que olhar é esse que a gente tem? Que muitas vezes a gente diz, nossa, eu realmente vacilei. Jornadas prolongadas, intensificação e densificação da tarefa, e aqui é uma coisa interessante. Essa intensificação, ela chega ao limite do máximo, que ultrapassa qualquer resistência humana. E vem com a densificação que eu tiro daquele trabalhador até a coisa mais ridícula e necessária. Fazer suas necessidades fisiológicas. A tal ponto que um supermercado francês, preocupado com esse tempo da produção, e sem alguém para substituir aquelas meninas que estavam no caixa, criou uma ideia que não é da cabeça, de novo, do gestor. As garotas do caixa, para não perder tempo, deviam usar fraldão. Na época, isso nos chocou intensamente. E fizemos um levantamento na América Latina e na Argentina. Parecia que era o mesmo gestor no Brasil que estava fazendo a mesma gestão na empresa na Argentina. Então, atentem. A personalidade aqui ou um modelo de gestão? Metas flexíveis, abusivas, ascendentes. E se vocês se observarem, qualquer grande empresa e a terceirizada entra nesse mecanismo por necessidade para cumprir a meta que ela tem com a originária, né? Essas metas nunca são fixas. Elas são flexíveis, elas são ascendentes, no mesmo dia, às vezes, na mesma jornada de trabalho. A pressão e a opressão moral. E aqui vem a figura, o terreno propício, né, dessa intensificação, dessa densificação associada a uma opressão moral para o outro atingir a meta que lhe é imposta. A polifuncionalidade. A coisa mais rara hoje é você ter um trabalhador que execute só a sua função. Ele é um polivalente. Ele é um homem de um exército e ele sozinho. Em que ele tem que dar conta não só da função dele, mas de outros e de outros e de outros. Mas por que isso? Que vários foram demitidos na reestruturação. Reestruturar significa diminuir pessoas, aumentar os lucros, tirar gorduras. Mas na prática significa demissão. Quem fica, fica sobrecarregado. Fazendo trabalho de 1, 2, 3 ou mais. Nesse terreno surgem muitas vezes conflitos estruturais em que você não pode criticar, em que você não pode apontar, né, que isso é considerado um atentado às condições da empresa. Passe adiante, por favor. Então, esse exército de um homem só, né, esse trabalhador, empreendedor de papel, ele não tem tempo para deixar o seu posto de trabalho, ir ao banheiro, almoçar ou descansar alguns minutos, para preservar a saúde, deve resistir às ofensivas do cliente, a depender da relação dele com o público, cumprir a meta de produção que lhe foi imposta, enfim, ele vira uma verdadeira extensão da máquina. Então, tu pensa sempre, todo assédio tem esses 2 pilares de sustentação. Abuso de poder, e por isso nos confunde muito, que o cara é autoritário, mas o cara está sendo pressionado por uma política de gestão, ele tem que apresentar resultados. É só vocês pensarem no gerente de banco, no superintendente que está ali no ouvido dele, que usa não só mensagem, porque é lento, WhatsApp, o tempo todo. Discriminações e desqualificações. Esses são os pilares de sustentação do assédio.
Ora, onde ocorre? Vamos adiante. Vamos pensar aqui algumas historinhas. Aqui, Rio Grande do Norte, esse ano, tem várias. Escolhi algumas. Esse moço, engenheiro, para que vocês não pensem que o assédio social está com o pirão. Lendo engano. Engenheiro, né, em que ele, por questionar algumas situações dentro do trabalho dele, ele é posto sentado, isolado, né, dias e dias e dias e dias no corredores externos da Petrobras. Passe adiante, por favor. Ele fica ali exposto à chuva, né? Quando chove tem que se levantar daquela cadeira, ninguém se encosta nele, parece que ele tem uma doença contagiosa, né? E daí estão separados, né? Atrás um pouquinho? Pode, para frente. Bem, esse caso também, um caso de assédio, são vários, na USP, um local que sempre a gente pensa, bem, é o local do saber, como é que vai ter assédio, se lá não produzem, não tem um produto. Pense um pouquinho nisso. Em 2011, a Justiça condena a Universidade de São Paulo por assédio moral e material a uma trabalhadora de 46 anos, né? E seu histórico é marcado por perseguições, humilhações ao longo do tempo. Houve uma tentativa de assédio sexual no início que se transforma num assédio moral, e essa trabalhadora, nesse processo todo, ela termina sendo acusada de roubo de um microscópio. E ela vai procurar um microscópio que ela não roubou. E a sorte é que ela encontra uma colega, uma outra professora, e aí ela vai a uma delegacia e faz um BO contra esse titular que estava acusando-a de roubo de microscópio. Pode passar adiante? Sofreu essa moça várias intimidações, até que finalmente ela foi demitida, e aí ela fez 2 tentativas de suicídio que, por sorte, não levaram a consequências maiores. Pode passar, por favor? Agora, recentemente, observem bem o que está atrás da causa. Se lá embaixo, ou em alguns setores, ou em algumas categorias, é alerta, observem esse caso. No anterior, é porque ela não cedeu ao assédio sexual. Nestes aqui, um diretor do Hospital das Clínicas é demitido por justa causa após a publicação de um livro. Parece um absurdo, né? Parece época da Inquisição. Esse livro dizia que Estação Clínicas, é o nome do livro, foi tirado do mercado. Estação Clínicas, os bastidores do maior hospital público da América Latina. O que é que esse colega, que esse profissional estava falando? Palavras do desembargador. Com efeito, a análise dos depoimentos colhidos nos autos, inclusive aqueles prestados no processo administrativo, disciplinar, instaurado pelo HC, bem assim, a leitura das atas de reuniões do Conselho Diretor não evidencia a prática de faltas graves apontado pelo empregador para justificar a justa causa. Foi demitido por justa causa. Por falar ou contar sobre as condições de trabalho dos profissionais, todos eles dentro do Hospital das Clínicas. Não é qualquer hospital. Pode passar adiante? Esse caso, e tantos outros que existem hoje, levou a comissão, um conselho de representantes de professores da USP, né, discutir o assédio moral sofrido por docentes dentro da universidade. Pode passar o próximo? Casos inusitados. Eu tentei dar ali de um processo muito longo. Vamos ver um caso inusitado e presta atenção a que estão ligados esses casos que um jurista pode dizer, bem, mas isso é um caso de dano moral. Vamos lá ver, né? Aqui está ligado a esses casos, por favor. Bem, esse é um caso de uma empresa que produz esses cartões de crédito, os cartões de uma forma geral, né? E que os trabalhadores, ao chegar à empresa, até aí tudo bem, troca o macacão, a roupa, veste o macacão com um detalhe, o macacão não tem abertura para frente, abre para trás. Outro detalhe, o macacão não tem bolso, para não se carregar valores, ou seja, de antemão, este indivíduo é um suspeito, que pode levar valores da empresa. E mais, ele tem que tirar o seu sapato, e o grande constrangimento para esses rapazes é quando eles vão almoçar, que a empresa não tem
refeitório e eles têm que, não podem mudar roupa e eles vão para a rua, para os restaurantes, assim, nesse traje que eles estão. Inclusive sem sapato, porque no sapato você pode colocar um cartão de crédito, né? E aí sumir com o cartão de crédito enquanto vai almoçar. O algo mais impressionante desta empresa é que quando esses moços, apesar disso, eles saem para ir para suas casas, tem uma revista num corredor de 3 metros, em que tinha um segurança de um lado, um segurança de outro, e semanalmente era sorteado um trabalhador que deveria se despir, ficar de 4 e fazer força como se fosse evacuar. Talvez estivesse levando no ânus algum cartão. Porque se a criatividade é imensa. Vocês acham que esse cara que fazia isso não tinha orientações? Era da cabeça dele. Por favor. Vamos acreditar no conto de carochinha.